Então tá, né? A força magnetomotriz, que é aquilo que ela mesmo, o nome se próprio explica, né? É uma força magnetomotriz. É onde é formado ali o circuito magnético ou o campo magnético. Matheus, Oi? não tá parecendo o slide aí, não. Tá não? Pelo menos pra mim, não. Para mim também não. Vou tentar voltar e mandar de novo para ver. E agora? Beleza. Aconteceu, né? É o Teams, né? Nosso amigo Teams. Então vamos lá. Então, ó, a força magnetomotriz é ela que gera o campo magnético e o fluxo magnético, tá? É interessante falar que ela depende aqui da quantidade de espiras, né? A quantidade de voltas do condutor, da bobina, e da corrente elétrica percorrida por esse condutor. E ela também tem relação com o fluxo magnético e com a relutância magnética, tá? Ela tem relação aqui com todas essas variáveis. Ela é, vamos colocar assim, o componente mais importante do circuito. Sem ela, você não tem fluxo magnético e não tem também, né, um campo magnético, não tem nada ali. Sem ela não existe o circuito magnético. Matheus, Oi? relutância é a facilidade do fluxo? Relutância, quando você fala relutância, tem a ver com lutar, né? Relutância. Então, isso significa que é a dificuldade, tá? Quando o material tem maior relutância, significa que ele tenha maior dificuldade na passagem do fluxo magnético, entendeu? Beleza. Então, vamos lá. Então, ó, circuito com entreferro é aquilo que a gente falou. Pessoal, coloca no mudo aí pra gente. Não for falar, coloca no mudo, senão vai atrapalhar. Ô, Matheus, Oi. essa relutância aí, esse unidade, esse símbolo é R mesmo? Ele não diferencia, não? Não, é R. É o mesmo R de resistência no circuito elétrico, tá? E não é à toa, não. Porque ele é a mesma coisa. Você vai ver que a analogia que é feita com o circuito elétrico e o circuito magnético, ela atribui a relutância à resistência. É a mesma coisa, só que a resistência, ela faz oposição à passagem de corrente elétrica. A relutância, vamos atribuir a ela uma oposição à passagem de fluxo magnético. Então, Não é bem uma a corrente, oposição. a força magnetomotriz é a tensão e a relutância é a resistência. Exatamente. Aí o que é o fluxo? Corrente. Exatamente. Certo? É essa analogia que a gente faz. A força magnetomotriz é como se fosse a fonte, a tensão, a relutância é como se fosse a resistência, e o fluxo magnético é como se fosse a corrente. Tá? Essa é a relação, essa analogia que a gente faz. Do mesmo jeito quando a gente estudou termodinâmica. Daqui a pouquinho nós vamos fazer um exercício para ficar bem claro essa relação. Então, ó, a gente estava falando do circuito com entreferro, né? Que contém entreferro móvel, a gente deu vários exemplos aí, né? Contatores, solenoide, trava magnética, fechadura magnética, o próprio eletroímã, né? Então, ó, eles chamam o entreferro, e nós vamos adotar aqui o entreferro, de comprimento G, ou seja, o comprimento do gap, tá? Gap aí seria um entreferro. Então, ó, quantos milímetros ou quantos metros, né, existem de descontinuidade naquele núcleo, né? Ou seja, qual que é o pedaço que está faltando naquele núcleo ali? É o comprimento do G, ou o LG, ou o G, tá? Aqui, ó, a gente faz uma aproximação. Deixa eu só mostrar para vocês uma imagem. Tá. Isso aqui está nos mostrando um entreferro. Então, ó, o fluxo magnético ele vem aqui por cima, tá? Chega aqui no entreferro, o ar ele tem uma permeabilidade magnética muito inferior à do ferro, né? Do núcleo ferro magnético. Então, as linhas de força
elas pulam para fora aqui, ó. Tá? É normal isso aqui acontecer no entreferro. É o chamado espraiamento. Tá? O que é o espraiamento? Essas linhas de força aí, esse fluxo magnético, pulando para fora do núcleo. Isso aí é normal, tem um pouquinho. Por mais que o núcleo seja excelente, né? Tem uma permeabilidade magnética aí muito grande, vai existir um pouquinho de espraiamento. Isso é normal, é natural. Mas quanto maior a relutância magnética, ou seja, quanto menor a permeabilidade magnética, e aí a gente tem que entender que a permeabilidade é o quanto aquele material é bom para concentrar o fluxo magnético. E a relutância é o quanto ele é ruim para a passagem do fluxo magnético. Daqui a pouquinho vai ter a fórmula, vai ficar bem claro isso aí. Então é normal esse espraiamento. Isso é uma coisa natural. E como o ar tem a permeabilidade bem menor, então esse espraiamento acontece com maior efetividade. Tá? Porém, para efeitos de cálculos, nós vamos adotar que a área do gap, ou seja, a área do entreferro, é a mesma. Peraí, pessoal, deixa eu só calar a boca desse WhatsApp aqui, porque senão não vou conseguir dar aula, não. Então, ó, nós vamos adotar que a área do gap, ou AG, ela é igual à área do núcleo, ou AC. O C aqui de core, tá? E o G aqui de gap. Então, tem a área do núcleo, que nada mais é do que a área do ferro mesmo, né? Do ferro magnético. E nós vamos adotar que a área do entreferro é a mesma, o que não é verdade, tá? Se você pegar o real, eu tenho aqui uma área do núcleo, que é o meu AC, tá aqui, ó, a área do núcleo, tá? E eu tenho aqui a área do entreferro. Desculpa. A área do entreferro, ela é bem maior, porque eu tenho um espraiamento maior, tá? Então, teoricamente, o AG, e praticamente sim, isso acontece, ele é maior do que o AC. Porém, para efeito de cálculo, a gente sempre vai trabalhar com um gap muito pequeno e nós vamos considerar que esse espraiamento é zero, tá? Ou seja, nós vamos considerar que a área do gap é a mesma da área do entreferro. Então, a área aqui é uma só, tá? Não somos só nós que estamos considerando isso. O nosso material da Croton também considera isso. E o livro do Fitzgerald, Máquinas Elétricas, que é a base de todo o nosso material, também considera isso. Então, essa consideração ela é muito comum no meio de estudos de circuito magnético, tá? Mas existem algumas maneiras da gente compensar esse espraiamento. Porém, existem várias maneiras, cada autor utiliza uma. Mas para nós aqui não vai ser necessário. E não dá diferença assim. Quando você tem um circuito magnético muito, muito, muito preciso, pode dar uma diferencinha. Mas para nós aqui é desprezível. Desprezível, não tem necessidade. Então nós vamos considerar que AG é igual a AC. Tá? Ou seja, a área do gap é igual à área do core, ou a área do núcleo. A força magnetomotriz deve considerar a permeabilidade magnética do material como diferente da permeabilidade magnética do gap. Isso é óbvio, né? Nós temos ali dois materiais diferentes. Nós temos o material ferromagnético e nós temos o ar, né? Então, logicamente, a permeabilidade magnética dos dois vão ser diferentes. E a permeabilidade magnética do ar, né? No caso ali, se o entreferro for constituído de ar, está aqui de novo errado, né? Eu já tinha corrigido lá. Vou corrigir aqui de novo. Pessoal, o material que eu mandei no grupo aqui está errado, hein? Alguém me pediu para mandar no grupo. Eu mandei lá, mas aqui está errado. Depois corrija para nós. 4π vezes 10 a menos 100.
essa aqui é a nossa constante de permeabilidade magnética do ar. Ou só constante magnética, também conhecido como constante magnética. Tá? Tá, então nós vamos chegar agora para entender o que é a relutância magnética. Tá? Assim como a resistência faz oposição da passagem de corrente elétrica, né? A relutância magnética, de forma análoga, pode ser considerada como uma oposição ou dificuldade de manter o fluxo magnético no núcleo. Aí teve um colega aí que falou, Matheus, então a FMM é igual a tensão e a resistência é igual a relutância. Tá aqui, ó, acabou de falar, tá vendo? De maneira análoga, nós podemos considerar a relutância como se fosse uma resistência do circuito magnético. E claro, aqui, ó, a nossa velha conhecida fórmula de resistência. Tá lembrado dos exercícios que a gente fez, inclusive o exercício 11? Tá aqui a resistividade, né? E a mesma fórmula aqui, ó, porém usando a condutividade, uma ao invés da outra, né? Aqui, ó, resistividade é o inverso da condutividade. Então, quanto mais resistível é o material, maior a sua resistência. E quanto mais condutível é o material, menor a sua resistência, tá? No circuito magnético, também usamos um parâmetro característico do material, a permeabilidade magnética. Então, agora nós vamos entender qual a relação entre a permeabilidade magnética e a relutância magnética. A permeabilidade magnética ela é idêntica ou análoga à condutividade elétrica. Como assim? Nós vamos pegar a mesma fórmula da resistência, só que nós vamos substituir aqui, ó. Onde é comprimento, vai continuar comprimento. Onde é área, vai continuar área. Sabe o que vai mudar? Aqui, ó, a condutividade. Onde é condutividade, nós vamos trocar por quem? Pela permeabilidade. Tá? Então, a relutância, na verdade, ela é um produto da permeabilidade magnética. Porque a relutância não depende só do material, ela depende também do comprimento da área. Certo? Igual à segunda lei de Ohm de resistência. E aí é interessante. A permeabilidade magnética, ela é uma grandeza magnética, obviamente, representada por μ, que permite quantificar a facilidade que esse material tem de manter o fluxo magnético em seu núcleo. Tá? A unidade em R por metro, a gente já tinha falado, e podemos fazer analogia com a atividade elétrica. Novamente citando aqui, ó, μ0, constante magnética, permeabilidade magnética do ar. Presente aonde? Onde que isso aqui está presente, gente? Que eu vou usar? Onde que eu tenho o ar no meu circuito magnético? Entreferro? Exatamente. No entreferro eu vou usar quem? μ0, tá? E aí existe a permeabilidade magnética do material. Cada material tem determinada permeabilidade magnética. Assim como o ar tem. Tá aqui, ó. Tá? Porém, a grande maioria das vezes, quando a gente vai resolver exercícios e vai lidar com alguns materiais aí... Matheus, Oi? o miséria aí faltou o pi de novo? Ou não? É só 4 mesmo? Ah, tá errado. Bem observado. Tá doido aí. Eu acertei uma. Agora sim. Quando a gente vai fazer qualquer tipo de exercício, a grande maioria deles, isso aí causa uma grande confusão. Por quê? A maioria das vezes, a grande maioria, a gente recebe o quê? O μr. O μr é chamado μ relativo. Ele mede quantas vezes a permeabilidade magnética de determinado material é maior do que o ar, tá? Então, significa que o μr nada mais é do que o μ material sobre o μ0. Certo? Então, quando a gente pega ali um exercício que está escrito assim para a gente, calcule o fluxo magnético do circuito abaixo, sabendo que o núcleo
tem uma permeabilidade magnética de 8.000. Não quer dizer que ele tem a permeabilidade magnética de 8.000 Henry por metro. Não. Ele tem a permeabilidade magnética 8.000 vezes maior que a do ar, ou do que M0. Ou seja, o μR é 8.000, certo? Então, se eu quiser achar o Mi material, eu vou multiplicar o 8.000 vezes que ele é maior, vezes o μ0. Aí eu vou achar o Mi material. E é por isso que na fórmula de relutância, olha que como nós calculamos aqui embaixo, ó, μ0 vezes μr. Nós temos 3 formas de calcular a relutância. Deu para entender isso aqui, gente? Tranquilo? Ok. Então, ó, nós temos 3 formas de calcular a relutância magnética do material. A primeira forma é essa aqui, ó. Se está usando só μ0, você pode associar que é o quê? É gap, tá? Ou entreferro. Por quê? O μ0 é relativo ao ar. Então, se eu tenho na fórmula só o μ0, quando eu tenho um gap, quando eu tenho um entreferro, eu quero calcular a relutância dele, eu uso só o μ0. Quando o exercício me fornece um μ relativo, ou μr, eu tenho que multiplicá-lo por μ0. Então, a fórmula que eu vou usar é essa aqui, ó. Tá? E quando o exercício me fornece a permeabilidade magnética do material em si, em Henry por metro, eu vou usar de baixo, não vou multiplicar por μ0. Tá? Nós temos aqui também outra... Ô, Matheus, Oi. no caso aqui as fórmulas, vai vir escrito o material, o zero diferenciado. Abaixa um pouquinho seu volume, vou falar. Estou ouvindo nada. Repete para mim a pergunta, por favor. O U do material e o zero aí, na questão vai vir assim? Geralmente, ele vem escrito em μr. Tá? O μ0 é uma constante. Nós já sabemos dela, né? Entendeu? Entendi. Parece que tá dando esse eco aí, porque tem outras pessoas com o áudio aberto. Microfone aberto. Deixa eu lá fechar. Tá ruim pra caramba. Beleza, hein, senhor? Não tô deixando eu fechar, não. Aqui está uma beleza. Então, pessoal, nós temos... Ô, Matheus, Oi. aí no caso, você estava explicando como tá dando eco, eu não escutei. Repete para mim, fazendo favor, de novo. Repito. Aqui, ó. Nós temos essas 3 fórmulas para a gente calcular a relutância magnética. Na forma que eu tenho aqui só o μ0, significa que isso aqui é o quê? É a relutância magnética do ar. Então, eu vou usar essa fórmula aqui no caso de um entreferro ou de uma bobina sem núcleo, né? Obviamente, se eu tiver uma bobina sem núcleo, eu vou usar essa fórmula aqui, tá? Quando o exercício me der o μr, ou μ relativo, eu vou usar essa segunda fórmula, que eu vou multiplicar por μ0. Ou quando o exercício me der o μ do material. Aí eu não preciso multiplicar por nada. Eu só multiplico pela área e o comprimento em cima aqui. Beleza? Beleza. Aqui nós temos outra unidade de medida. Essa aqui ela é pouco utilizada, tá? Que é a permeância magnética. O nome é feio, mas a definição é simples. Ela é ao contrário da relutância. Simples assim, tá? Se eu achar a relutância aqui, ó, e fizer o inverso da relutância, achei a relutância. Se eu fizer o inverso da relutância, eu tenho a permeância magnética, tá? Matheus, me explica essa segunda fórmula aí, fazendo um favor. Espera aí.
Vou te explicar no papel. Vai ser melhor. Na verdade, a fórmula é uma só. Eu vou ter que ligar a câmera aqui, que ela desligou. Espera aí só um minutinho. Na verdade, a fórmula é uma só, tá? Aquelas 3 fórmulas ali, ó, é uma só. Só que ela é utilizada de 3 maneiras. Como assim? A fórmula é aquela fórmula que é usada em resistência. Mesma coisa, não varia. Qual que é a fórmula? Essa é a fórmula da relutância magnética, tá? Só que esse μ aqui, ó, obviamente, é o μ do material. Essa área é a área do material, também é o comprimento do material, tá? Só que usa-se muito a expressão μr, e ela é mais usada do que o μ do material. O que é o μr? Vamos colocar aqui, ó. Deixa eu só pensar aqui, o que eu posso fazer analogia com μr? Tá, eu tenho ali, por exemplo, uma caixa d'água de 1000 litros. E aí eu vou te perguntar, qual que é o volume relativo da caixa d'água comparado com a garrafa PET de 2 litros? Aí você vai virar para mim e falar assim, 500, tá? Porque a caixa d'água, ela cabe 500 vezes mais água do que a garrafa. Então, nós vamos falar que o volume relativo da caixa d'água em relação à garrafa de 2 litros é 500. Da mesma forma, o μr ele é muito usado. O μr significa quantas vezes o μ do material é maior do que o μ do ar ou a constante magnética, tá? Isso significa o quê? Que o meu μr é igual ao μ do material vezes μ0. Isso aí está lá no material, na apresentação. Quantas vezes o μ do material, a permeabilidade magnética do material, é maior que a constante magnética? Tá? E aí, o pessoal, quando vai fazer fórmula e vai trabalhar com circuito magnético, ele sempre te dá o μr. Aí ele vira para você e fala assim, o μr é igual a 8.000. Nem unidade de medida tem, tá? Porque quando você divide unidade de medida por unidade de medida aqui, ó, Henry por metro por Henry por metro, você vai cortar as duas. Não tem nem unidade de medida. Aí ele te fala que o μr é 8.000. Certo? Só que a fórmula aqui, ó, você precisa jogar o μ material. E aí o que eu vou fazer? Se o μr é igual ao μ do material sobre μ0, vou passar o μ0 multiplicando, ó. Então, invertendo aqui o μ do material é igual a μr vezes μ0. Certo? Então, quando eu vou jogar aqui, ó, o que eu jogo? μr vezes μ0. Então, a relutância fica no seguinte, ó, L sobre μ0 ou μr, né? Tanto faz a ordem aqui, vezes a área. Então, ó, quando o exercício me der o μr, eu vou usar o quê? μ0 vezes μr. Quando o exercício me dá o μ material, né, em Henry por metro, eu vou usar a fórmula de cima, certo? A grande maioria das vezes, a esmagadora maioria das vezes, eu vou usar o quê? Essa fórmula aqui. μ0 vezes μr. Deu para entender agora? Tranquilo, valeu. Então é isso aí. Permeância. É mais para vocês conhecerem mesmo. Nós não vamos, praticamente não vamos usar. Sobre espraiamento, nós também já sabemos, né? Então, nós também vamos passar
batido. Espera aí, gente, só um minutinho, deixa eu só ajustar uma coisa aqui. Matheus, Oi? você volta rapidinho no slide 10 aí, só para me conferir a fórmula aqui? Qual, esse? Não, o anterior. Esse? Isso. É esse mesmo, só um minuto aí. Beleza. Beleza, obrigado. Beleza? Beleza. Beleza. Então vamos, ó. Permeabilidade magnética real, tá? O que acontece? Quando a gente vai estudar, a maioria das vezes aqui, nós consideramos que o material tem uma permeabilidade magnética fixa, tá? Mas isso não é verdade. Essa permeabilidade magnética, ela varia em função do fluxo magnético. Então, todos os materiais têm essa permeabilidade magnética variável. Alguns menos e alguns mais, tá? Isso aí também é usado como um artifício de alguns circuitos eletrônicos, tá? A gente pode usar aí um indutor que varia, enfim, sua indutância de acordo com o fluxo magnético, né? Isso é possível. Então, ó, na prática, esses materiais magnéticos têm permeabilidade magnética não constante, tá? Não são constantes. Variam de acordo com o fluxo magnético. Só que o que acontece? Essa permeabilidade magnética desses materiais, elas são muito elevadas, tá? Porque a gente está trabalhando aqui com materiais ferromagnéticos. Então, isso significa que a variação ela é muito pequena no desempenho do circuito magnético. Porque vocês vão ver daqui a pouquinho que quando você está calculando a relutância magnética de um núcleo, ela é extremamente baixa com relação, por exemplo, a um gap, a um interferro. Então, essa variação de permeabilidade magnética, ela não vai interferir no desempenho do circuito, tá? Aqui está falando aquela questão do espraiamento, que no circuito real existe aquele espraiamento, é uma coisa natural, porém nós também vamos considerar que as áreas são iguais, tá? O efeito desses campos de espraiamento é aumentar, aqui ó, um dos artifícios usados pelos autores, eles aumentam a área do gap de acordo com a seção reta do interferro, tá? Então, existem diversos métodos empíricos, né, para levar em conta o efeito do espraiamento, tá? Então, aqui, ó, alguns autores acrescentam o comprimento do interferro a cada uma das suas dimensões, né, alterando a área. Isso aqui para a gente vai desconsiderar. Então, nessa nossa disciplina, a gente vai adotar que a área do gap, ou a área do interferro, é igual à área do núcleo. O que não é verdade, tá? Isso é só uma aproximação que a gente faz. Aqui, a gente vai começar a falar daquilo que, lá atrás, né, um aluno falou aí, que é fazer analogia com circuitos elétricos, tá? Da mesma forma, a gente tem que considerar a soma das FMN como, no caso, as fontes, né? Se a gente for somar as fontes, a gente soma também a força magnetomotriz, tá? E nós também somamos as relutâncias, que é como se a gente estivesse somando aí as nossas resistências. Então, ó, para entender melhor o significado de uma relutância do interferro, vamos fazer analogia ao circuito elétrico. Tá aqui, ó, tá? O circuito magnético e o circuito elétrico. Nesse caso aqui, é como se a gente tivesse duas resistências. Quais resistências são elas? A relutância magnética do núcleo
que é né? Um resistor aqui no caso, e a relutância magnética do nosso entreferro, que é o RG aqui, ó. Então, quando a gente faz analogia, isso aí fica parecendo muito com circuito elétrico, né? Com duas resistências em série, dois resistores em série, e onde é a fonte aqui, ó, de tensão, nós temos aqui a força magnetomotriz. Nossa. Força magnetomotriz, tá? E aí, se a gente está chamando a relutância de resistência, nós temos aqui, ó, que o fluxo magnético ele é igual à corrente. Então, nós vamos resolver a grande maioria dos circuitos magnéticos com a nossa famosa lei de Ohm. Do mesmo jeito que nós usamos a segunda lei de Ohm aqui na relutância, tá? Nós vamos usar a primeira lei de Ohm para resolver esses circuitos magnéticos. Beleza? Então, ó, veja só a analogia. Tensão é igual a resistência vezes corrente. Total, né? Obviamente. Força magnetomotriz é igual a relutância total vezes o fluxo. Igualzinho, tá? Segunda lei de Ohm. Resistência é igual comprimento sobre a condutividade vezes a área. Olha aqui, a mesma coisa. Só que eu vou mudar a condutividade pela permeabilidade. Tá? E aí eu tenho que μr vezes μ0 quando o exercício me der quem? μr. Ok? Querendo fazer um exercício aqui primeiro, para que vocês entendam melhor. Vou fazer esse exercício aqui, ó. Exercício 4. Exemplo 4. O circuito magnético mostrado na figura tem as dimensões AC e AG igual a 9 centímetros quadrados. Tá? O gap ele é 0,05 centímetros. O comprimento médio do núcleo, 30 centímetros. A bobina tem 500 espiras. Tá? E ele me deu aqui, ó, μr de 70 mil. É para a gente encontrar a relutância do núcleo, do entreferro. Vamos encontrar a primeira relutância do núcleo e do entreferro, tá? Deixa eu só passar aqui esses dados para a folha. O que a gente vai observar? Área. A área ele me deu em centímetro quadrado, tá? Se ele me deu em centímetro quadrado, eu tenho que fazer a conversão para metro quadrado. Essa área aqui, ela vai ficar 9 vezes 10 a menos 4 metro quadrado. Tá? Essa é a área que vai nos dar aí. O que mais que ele me deu? O gap, ele me deu também em centímetros quadrados. Ou seja, eu vou ter que fazer essa conversão. Tá? Só olhar uma coisa aqui. Ele também me deu ela em centímetros. Desculpa, em centímetro quadrado, não, em centímetros, né? Então, meu L é igual a 30 centímetros. Ela é igual a 30 vezes 10 a menos 2.
metros. Até aqui, beleza? Ô, Matheus, você tá. Ah, tá. Já voltou na folha. Beleza. Isso. Até aqui, beleza, pessoal? Deu para entender? Apenas convertir, né? O menos 4, isso você multiplicou o 9 vezes 10 a menos 2 por vezes 10 a menos 2. É aquele macetezinho, vocês lembram que eu tinha explicado? Quando eu vou fazer a área de alguma coisa, porque quando eu tenho a área, eu não posso simplesmente trocar o prefixo, certo? Eu tenho que usar aquele macetezinho, ó. Tá vendo? Só pegar uma folha separada aqui para mim não... Vou fazer nessa aqui mesmo. Ó, eu tenho 9 centímetros quadrados, tá? Eu não posso simplesmente pegar o centímetro e colocar vezes 10 a menos 2. O que eu tenho que fazer? 9. O centímetro, ele não é menos 2? Eu multiplico esses dois aqui, ó. Esse aqui é um macetezinho, tá? Aí ele vai me dar o quê? 9 vezes 10 a menos 4, que é o resultado desses dois, metros quadrados. Isso é um macete que eu ensino para vocês, certo? Vamos provar que isso é verdade? Para essa área ser 9 centímetros quadrados, ela não tem que ser, ou poderia ser, 3 centímetros por 3 centímetros? Concorda com isso aqui? 3 vezes 3, 9 centímetros quadrados, certo? Se eu tivesse uma área aqui, ó, 3 e 3, se eu fosse calcular a área, era 3 vezes 3. Até aí tudo bem. Vamos provar que esse macete funciona. O que é 3 centímetros? É 3 vezes 10 a menos 2. Vezes 3 vezes 10 a menos 2. Quanto que vai dar? 3 vezes 10 a menos 2 vezes 3 vezes 10 a menos 2. Multiplico aqui e somo os expoentes. Vai dar 9 vezes 10 a menos 4. Beleza? Então, o que eu acabei de provar é que esse macetezinho funciona. Ok? Voltando lá para o exercício. Ele também me deu o comprimento. Ah, o comprimento eu já pus. Ele me deu o gap aqui, ó, de 0,05 centímetros. Então, ele me deu um gap, ou um LG, ou um G, né? Um entreferro, de 0,05 centímetros, que é igual a 0,05 vezes 10 a menos 2 metros. Estou convertendo todas as unidades aqui para metro, né? Me deu o número de espiras. Tá? Não tem unidade medida. Se quiser colocar aqui, eu posso colocar um Ezinho aqui de espiras. E me deu MR, 70 mil. O que significa MR, 70 mil? Quem me fala aí? Não tem unidade medida. E quantas vezes ele é maior que a permeabilidade do ar? Exatamente. Quantas vezes a permeabilidade desse material é maior que a permeabilidade do ar? É o MR, por isso que não tem medida. E se ele me deu MR, qual vai ser a fórmula que eu vou usar? Ó, qual fórmula que tem MR aqui? A única que tem MR. A do meio. Tá? Beleza. Vamos fazer a letra A. Ele está perguntando para a gente qual é a relutância do núcleo, que é RC, e a relutância do entreferro, que é RG. Então ele está perguntando para mim RC e RG. Na letra A, tá? Letra B, daqui a pouquinho a gente vai fazer, só que precisa de mais equação. Vamos calcular o RC. O RC, ele é igual a LC, ou comprimento do núcleo, sobre, de novo, ele me deu MR, então eu vou usar μ0 vezes MR
vezes o AC, que é a área do núcleo. Pessoal, só substituir aqui, certo? Todas as Matheus, variáveis. Oi? o L ou LC é a mesma coisa? Sim, porque geralmente a gente chama o LC de L e o LG, que seria o comprimento do gap, de G, certo? Então a gente chama L o comprimento do núcleo e G o tamanho do entreferro. Beleza? Beleza. Alguém faz a conta aí para nós, para ver quanto que dá? Três vírgula 789 vezes 10 a menos 4. Repete para mim, por favor. 3,789 vezes 10 a menos 4. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Alguém mais fez? Bateu esse número aí? Eu fiz. Bateu? Deu 3,789, isso mesmo. Vezes 10. A menos 2. Meu Deus. Opa! Um deu a menos 2, o outro deu a menos 4. Algum de vocês aí tá errado. Ou os dois. Deixa eu só conferir. Elevado a 3. A menos 3. Não, a 3 só. Isso, a 3, exatamente. O seu tá certo. Ampere espira pro Weber. Pessoal, quem tinha feito errado aí, confere aí de novo e vê se bateu isso aqui. Vê se vocês conseguem achar isso aí. O meu bateu 3,79 de 10 a 3. Certo? Então, quem fez aí tinha errado alguma coisinha. Refaz aí para ver se bate. Se não conseguir, depois a gente vê. Esse que é o valor correto. 3,789 vezes 10 a 3. Por quê, gente? Que na hora eu já matei a charada que estava errado. O expoente da Qual que é a relutância... unidade de medida? Ampere espira por Weber. Por quê? O fluxo a força magnetomotriz é ampere espira. E o fluxo, unidade de medida, é o Weber. Beleza? Então, deu um ampere espira por Weber. Eu matei a charada porque a relutância magnética ela tem um elevado valor aí. Então, esse expoente aqui dá sempre positivo, tá? Esse expoente não dá negativo. Quando vocês falaram que estava negativo aí, na hora eu já vi que tinha alguma coisa errada. Mas vamos lá. Então, a gente acabou de calcular aqui o RC. Ele também nos pediu o RG. No RG, qual fórmula que eu vou usar, gente? Vou voltar lá. Ó. Do gap? Peraí, deixa eu colocar lá para ficar mais fácil para vocês falar. Qual fórmula que eu vou usar? Primeira, segunda ou terceira? Para calcular o gap ou o entreferro. Primeira. A primeira. Isso Só aí. miséria entre ferro. Exatamente. É a primeira, porque qual que é o material do entreferro? É ar, né? Então eu vou usar só que tem miséria. O meu RG é igual ao LG, que nós chamamos de quê? De G, né? Que é o gap. Então posso colocar aqui só o G. Mas é a mesma coisa. É o comprimento do entreferro. μ0 vezes AG. Nós consideramos que o AG é igual a AC. Então, meu RG, substituindo,
Vai dar quanto? Ah, o erro meu lá tinha sido de cima que eu tinha posto 4 píveis 10 a menos 2 a menos 7. Isso, menos 7. É a constante magnética. É porque a câmera também não ajuda aqui, né? A resolução fica ruim. Eu achei 442,09 vezes 10 a 3. Letra A está pronta. Calculamos relutância do núcleo e relutância do entreferro. Ok? Vamos agora analisar a letra B. Letra B tem novidade para a gente aí, ó. Dada a condição de que o circuito magnético esteja operando a BC igual a 1T. O que é isso? Vamos lá. Nós vamos entrar agora em outra unidade medida aí no circuito magnético. O B, ele significa densidade magnética. Tá? Matheus, qual o valor da RG mesmo que deu? 342 vezes 10 a 3. Ah, tá. Beleza. Ô, Matheus, ajeita a folha aí só pra me tirar um print aqui, por favor. Não vai caber tudo, não. Não vai caber tudo, não. Vai cortar alguma coisinha. Aí já ajuda. Antigamente era foto, agora é print, né? Antigamente era foto do quadro. Pessoal, tenta copiar esses exercícios, esses exemplos no caderno, viu? Porque aí vocês já vão treinando. Inclusive, daqui a pouquinho eu vou passar para vocês alguns exercícios para fazer aí. Ó, vamos lá na letra B, que ela diz para nós, né, que uma condição do circuito esteja operando em BC igual a 1 Tesla. O que é o B aqui? O B é a densidade magnética. Nós vamos descobrir o que é a densidade magnética. Quando a gente está lá, lendo o jornal lá, e fala que a densidade demográfica na nossa cidade aumentou. O que isso quer dizer? Quem me responde aí? O que significa que a densidade demográfica aumentou? Na prática. O pessoal está na aula de geografia, hein? População? Sim, a população aumentou. A área da cidade aumenta. Ali, ó, do município. Repete, por favor. A quantidade de população pela área do município. Exatamente. A área do município, ela não aumenta, né, gente? O município, a área dele ali é demarcada, é aquilo ali. Quando eu tenho a população maior, significa que a densidade demográfica daquela cidade, estado, enfim, né, daquela área, aumentou. Tá? Então, quando eu falo densidade magnética, a gente pode pensar que a fluxo magnético aumentou naquela área. Então, quando eu tenho um fluxo magnético maior em determinada área, eu falo que a densidade magnética aumentou. Então, nós podemos falar que a densidade magnética é a quantidade de fluxo magnético por área, certo? E aí, teoricamente, a unidade medida seria o Weber por metro quadrado, né? Só que eles chamaram o Weber por metro quadrado de quê? De Tesla, que é a letra T, né? Como nós sabemos aí, em homenagem ao físico Nikola Tesla, né? Que teve aí grandes avanços na área, principalmente da corrente contínua. Lá na Guerra das Correntes, lá com o Eisenhower, né? No Nikola Tesla. Aí eles fizeram aqui homenagem para ele
e colocaram a unidade medida da densidade magnética igual ao quê? Tesla, tá? Então, ó, a densidade magnética nada mais é do que a quantidade de fluxo magnético passando aquela área. Beleza? Sendo assim, a letra B nos diz que a densidade magnética é igual a 1 Tesla. Então, vamos anotar aqui, ó. O B, C, ele é igual a 1, é 1 mesmo? Redondo? Gente, o circuito ele é em série. Todo fluxo que passa aqui, passa aqui. E nós estamos considerando que a área AC é igual à área AG. Se ele me deu densidade de fluxo BC, obviamente, se o fluxo e a área é igual, BC é igual ao quê? BG. Tá? Então, nós vamos trabalhar apenas com uma densidade magnética. Tá? Porque a área é igual, o fluxo é igual. Então, não interessa se é BC, não. Eu poderia muito bem vir cá e fazer assim, ó. Inclusive, eu vou fazer. Fica de mais fácil entendimento. O B é igual a 1 Tesla. Tá? Tá, então ele está nos pedindo o fluxo. Correto? E aí, eu vou ter que usar a seguinte forma, que nós acabamos de aprender aqui, ó. Se a densidade magnética é fluxo por área, eu tenho a densidade que ele me deu e eu tenho a área. Então, eu consigo achar quem? O fluxo, que nada mais é do que densidade vezes área. Tá? Então, meu fluxo magnético vai ser igual a 1, que é a densidade, vezes a área. A área nós calculamos aqui em cima, aqui, né? Ó, 9 vezes 10 é menos 4. Então, meu fluxo vai ser o quê? 9 vezes 10 a menos 4 Weber. Acabamos de fazer aqui a nossa letra B. Deixa eu mudar de folha. Vou esperar vocês copiar aí e vou mudar de folha. Copia para nós aí. Pessoal, alguma dúvida? BCI é o que mesmo? Só repete esse BCI. O que é que significa? É porque ele tinha falado a densidade magnética do núcleo. Só que nós consideramos que a densidade magnética do núcleo é igual à do entreferro. Então, pode cortar esse C aqui, ó. O B é a densidade magnética do circuito que a gente está estudando. É a mesma, em qualquer local. O C sempre é núcleo, o G sempre vai ser entreferro ou não? Sim. O G é de gap, né? Em inglês aí, entreferro, o espaço vazio, gap. E o C é de core. Core é núcleo, né? Então, por isso, RC e RG. BC e BG, né? Beleza, pessoal? Vamos para a letra C? A letra C está perguntando a corrente. E aí nós vamos usar a famosa formulazinha que eu falei que é a mais importante, né? Que é a nossa primeira lei de Ohm do circuito magnético. Vamos colocar assim. Força magnetomotriz é igual ao fluxo vezes a relutância. Tá? Eu tenho fluxo? Tem. Eu tenho relutância? Tem. A força magnetomotriz, eu também sei que a força magnetomotriz é igual a N vezes I. Tá? Então, eu posso mudar isso aqui e falar que N vezes I é igual ao fluxo vezes a relutância. Beleza? E aí, ó, nós temos o N. Ele nos deu aqui, ó.
500 espiras. Então, eu vou substituir, ó. 500i é igual fluxo magnético, nós acabamos de calcular, vezes a relutância. E aí que está uma coisa interessante. Novamente, quando a gente olha aqui esse circuito, nós temos duas relutâncias. A relutância do núcleo e a relutância do entreferro. Então, é como se a gente tivesse, novamente fazendo analogia, um circuito elétrico com RC e RG. Os dois em série. Então, o que eu preciso fazer? Aqui eu vou usar a relutância total. Sempre vou usar a relutância total. A relutância total é a somatória do RG e do RC. Tá? Então, vai ficar assim, ó. 500i é igual a 9 vezes 10 a menos 4 vezes o RC, ó. Tô só copiando o RC aqui, ó. E o RG. Então, I vai ser 9 vezes 10 a menos 4. Quem faz aí para nós para achar a corrente? Zero 0,80? Exatamente. Ou 800 miliamperes. Tá? Então, aí nós fechamos o exercício 4. Tranquilo, né, não? Sua prova é mais complicada que isso aí, Matheus? Esse circuito magnético aqui é o mais simples que tem. Tá? Essa prova é baseada nisso? Nesses exercícios aí? Sim. Não, peraí, eu não Só que escutei. bem mais aprofundada, né, não, Matheus? Vai complicar um tiquinho. Não é igual da Croton, não, né, Matheus? Não, É pior um tiquinho. Não é igual da Croton, porque eu não passo nada que eu não tenha passado em sala de aula. Da Croton vem a caixinha de surpresa, né? Então, a gente nunca sabe o que tem. Mas esse circuito magnético aqui é o circuito magnético mais simples que existe. Então, vai complicar bem um pouquinho. Porque, por exemplo, quando a gente trabalha com 2 gaps ou com 2 bobinas, ó, pode ter entreferro variável, então eu vou ter relutâncias diferentes. No caso aqui, você tem que calcular aqui o perímetro médio, que vai ser o comprimento, tá? Aqui eu coloquei 2 materiais no núcleo. E aqui, ó, você vai ter circuito magnético com 2 entreferros. Aí complica bem para calcular a indutância. Tá vendo? As fórmulas mudam bastante. Você vai ter circuito magnético com 2 bobinas. Aí complica mais ainda para calcular a indutância. Tá? Então a matériazinha é meio chata mesmo. Tem que treinar. Por isso que eu tenho aqui, ó. Só no meu material devo ter aí na faixa de quase 20 exemplos para a gente fazer dentro de sala de aula. Fora isso, eu vou passar uma lista para vocês. Onde nós temos aí, eu estava até com ela aberta aqui, 11 exercícios com mais uns 18 exercícios mais ou menos, do livro e que a gente vai fazer aqui em sala. E essa aqui não, essa aqui eu vou deixar para vocês para casa. Mas, ó, gente, é a matéria chata, viu? É uma matéria chatinha mesmo. É para te entregar esse exercício aí? Esse outro é para me entregar, mas não vou passar agora ainda não, vou acabar de explicar a matéria. Que aí vocês vão ter condições de fazer, tá?
vocês ainda vão ter a facilidade ou não, e aí eu queria até falar com vocês o seguinte: vocês podem estar contando de fazer essa prova online, mas pode acontecer de a gente fazer essa prova presencial. Não sei se vocês estão acompanhando, mas Minas Gerais já está liberando a volta às aulas, tá? Então, você que está aí pensando, vou fazer a prova online e tal, é mais tranquilo, com consulta? Pode ser que não. Se a gente voltar para dentro de sala de aula, vocês vão fazer prova presencial sem consulta, tá? De qualquer forma, a minha prova online, quem já fez aula comigo aí, tem alguns alunos que já fizeram aula comigo, eu faço uma prova para cada um. Então, faço vários tipos de prova, eu mudo de acordo com o número de chamada. Por quê? Vocês já estão fazendo online, né, à distância. Vocês já vão poder consultar. Vocês têm 3 horas de prova. Então, né, tem que dificultar um tiquinho também, senão fica muito fácil. Então, pessoal, vamos estudar, vamos assistir aula. Matheus, mas você pega mais fácil aí na prova, pelo amor de Deus. Mês passado, você deu para arregaçar com a prova. Você fez qual disciplina comigo? A do microcontroladores. Tá, os programinhas lá, né? Tranquilo. Lá foi tranquilo, só. Vou ver se eu faço mais. O que vai pesado nesse período? Mas deu certo, não deu? Deu certo, não deu? Olha, depois de 4 rosários, deu certo, né? Pois é, ué. Passou, tá aí, ó. Então é o seguinte, engenharia tem que ser assim, gente. Pode ser fácil, mas não. Tá? Tem que ser um tiquinho difícil pro cara dar valor. A gente tá fazendo engenharia, né? Esses outros cursinhos não. Então, as minhas provas realmente não são provas fáceis, tá? Eu não dou prova fácil. Mas o cara que estuda, o cara que assiste a aula, passa tranquilo, tá? Vai passar tranquilo. Geralmente a reprovação comigo não é grande. Foi baixíssima no último período, a reprovação comigo. Mas eu não passo ninguém assim, não, tá? O cara tem que estudar, tem que fazer os exercícios. Eu estou disponível, né? Quem já teve aula comigo aí sabe, quem me chama no WhatsApp eu respondo. 24 horas por dia, eu tiro dúvida, eu ajudo. Mas na hora da prova também, o empenho que eu tenho em ensinar, eu cobro de vocês em aprender, beleza? Então, vou levar a sério que essa matéria, a princípio, parece ser meio tranquila, mas vocês estão vendo que já está começando a complicar. Beleza? Só estudar, gente. Estudou, todo mundo passa, vai todo mundo no período que vem fazer outra, a próxima aí que é a máquinas 1, que, por sinal, é um pouquinho mais difícil que essa, viu? Pouca coisa mais difícil que essa. Ô, gente, então é isso aí. Eu vou fazer esse exemplo 1 aqui também, que ele é facinho demais. Vou deixar para vocês fazerem aí, ó. Faz aí para nós, ó. Exemplo 1. Lembrando, façam os exercícios do portal, beleza? Se vocês não fizerem, vocês vão ter descontado na nota do trabalho. Então, pelo amor de Deus, faz eu descontar a nota de ninguém, não. Ele deu o fluxo magnético aí, né? E ele nos deu, falou que é um quadrado e nos deu uma aresta do quadrado. Se eu tenho uma aresta do quadrado e eu sei que todas as arestas do quadrado são iguais, eu tenho condições de calcular a área do quadrado, né? Se eu tenho fluxo e a área, obviamente eu consigo calcular o quê? A densidade do fluxo magnético. Através da fórmula que a gente acabou de aplicar aqui, ó. Onde o fluxo magnético, a densidade do fluxo magnético é o fluxo sobre a área, tá? Esse número 1 é bem facinho. Reparem bem que um ímã permanente ou um eletroímã, ele faz a mesma coisa, tá? O fluxo magnético dele é a mesma coisa. Eles obedecem às mesmas leis. Então, a gente trata como se fosse a mesma coisa.
seja um ímã permanente ou o indutor, né? Um ímã artificial aí, nós chamamos de indutor ou bobina. Ô, Matheus, Sim. dá 5 vezes 10 a 3? Deixa eu ver aqui, que eu fiz ela aqui. Isso aí. Ou 5.000 Tesla, né? Bem tranquilinha essa aí. Pessoal, alguém não conseguiu fazer? Essa primeira aí, bem tranquila, né? Então, beleza. Vamos encerrar a aula por aqui. Não vou aprofundar mais, não, porque a outra vai ficar um pouquinho maior. Então, nós vamos ficar por aqui nessa aqui, beleza? Então, para quem está fazendo aí, aqui deu 5.000 Tesla. Oi? Qual a resposta daquelas FIA lá? Tem como você voltar lá, tá? Na resolução? Rapidão. Beleza. Valeu. Beleza? Pessoal, então é isso aí. Boa noite a todos, até semana que vem. Essa semana vocês estão de folga, não tem nada para fazer da nossa disciplina, não. Beleza? Aí na semana que vem a gente continua e eu já passo a lista de exercícios para vocês já irem fazendo. Ok? Então, boa noite a todos, obrigado pela presença e bom início de final de semana, né? Amanhã já é sexta. Falou, boa noite. Valeu. Boa noite. Boa noite, então, todo mundo.